Bom, queridos, começando nossa aula, hoje um pouquinho fora, né, do escopo, que geralmente é terça-feira, mas como teve o lance da chuva na terça-feira, teve feriado também de Nossa Senhora, que eu não sei qual Nossa Senhora é, mas teve feriado. Então, para a gente não perder a prática, estamos tendo aula na quinta-feira. Show? Então vamos lá. Revisando o que a gente viu na nossa última aula, nós começamos a ver o Teorema de Stevens. Então, qual é a relação do Teorema de Stevens? O Teorema de Stevens, ele relaciona a pressão com a altura. Então, quanto maior for a altura de um objeto, ou seja, a profundidade, né, maior vai ser essa pressão. No caso ali, que a gente chama de coluna de água, coluna de líquidos. Então eu estou com o objeto, por exemplo, no ponto A. Eu posso dizer que a pressão em A ela vai ser a pressão atmosférica, ou seja, a coluna de ar que vai estar aqui em cima, mais essa coluna de líquido. E o que vai ser essa coluna de líquido? Ela vai ser uma densidade, uma gravidade e uma altura H. Então, olhando aqui pelo menos para essa fórmula, eu posso dizer, por exemplo, que a pressão em A ela vai ser a pressão em B mais essa coluna de líquidos ΔH, ou como eu posso dizer que a pressão em B ela vai ser a pressão atmosférica, que está aqui em fora, mais a densidade, mais a gravidade, mais essa altura em B. Então a gente consegue relacionar, ou seja, para o mesmo líquido, a uma mesma altura, a pressão ela é igual. Então ali a gente tem um exemplo, ó, que a pressão de B e C são iguais, exatamente porque é o mesmo líquido. Então aqui, ó, olha que interessante. Independente de como for o meu recipiente, a pressão em 1, 2 e 3 são iguais. E uma forma simples de relacionar isso é que se a pressão deles é igual, eu posso dizer que o líquido que está aqui em cima, né, ρGH, vai ser igual. Então o que eu fiz aqui? Ó? Se a pressão desse cara é igual à pressão desse cara, eu digo que ambos estão abertos, né? Eu tenho a pressão atmosférica, eu tenho a densidade, a gravidade e a altura. A gravidade dos dois são iguais, então vai ficar a densidade vezes a altura. Por isso que D1H1, D2H2. Então aqui fizemos mais um exemplo. Nesse caso aqui, ó, temos o seguinte, um exercício em que eu quero calcular a pressão aqui dentro, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu seja o seguinte, aqui ele diz que é o mercúrio, então eu vou dizer que a pressão nesse ponto aqui, ó, nessa linha, ela vai ser igual. Então eu posso dizer que a pressão em A é igual à pressão em B, assim como eu posso dizer que a pressão em C é igual à pressão em D. Então a pressão em A, ela vai ser essa coluna toda de água aqui, ó, com uma altura de 0,25. Já em B, eu vou ter essa coluna mais essa pressão P. Então, sabendo todos esses sistemas, eu consigo saber, por exemplo, e resolver esse cara. Aqui o enunciado dele, né? Eu consigo saber a pressão desse gás. Então aqui tem mais um exemplo que a gente viu na última aula. Mais um. Vimos a parte de escoamento. Então vimos lá que um escoamento laminar. Na verdade eu acho que a gente já viu isso já tem um bom tempo, né? Um escoamento laminar é um escoamento em que ele vai acontecer dessa forma aqui, ó. Existe um atrito entre a parede e o fluido, por isso que essa ponta aqui ela fica para trás. E o fluido no meio, como o atrito é menor, então ele vai fluir com uma facilidade melhor. Tudo bem? Então, eu tenho o seguinte, o escoamento laminar, quando a gente fala de escoamento, a gente está falando de fluido dinâmica, ou seja, o movimento desse fluido. Então ele pode ser laminar, como está mostrado aqui. Então, deixa eu só dar uma organizada. Vou deixar apenas a equação. Existe o escoamento turbulento, onde ele vai ter um nível mais caótico. Por ele ter um nível mais caótico, eu vou ter uma troca de calor maior.
Só que o único problema é que ela não é homogênea. Então vai ter regiões onde o calor não vai conseguir trocar, né, não vai conseguir se dissipar tão uniformemente assim. Aqui a gente tem um exemplo do escoamento laminar, intermediário e turbulento. Ele começa a laminar, conforme eu aumento a velocidade ou altero alguma dimensão, seja a viscosidade, seja o tubo, o diâmetro, vários N fatores, esse escoamento ele sai de um laminar e ele começa a vir para o turbulento. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Isso aqui é laminar, isso aqui é turbulento. No caso aqui a gente tem uma aerodinâmica, por exemplo. Né? Ou seja, a asa de um avião ele é muito mais aerodinâmico. Porque repara, ele não tem muita turbulência. Né? Lembra? Quem anda de avião, ou já andou, pelo menos já escutou na vida, né? De falar que o avião está tendo turbulência. É mais ou menos isso que está acontecendo. Ou seja, ele começa a mexer. E isso acaba sendo ruim porque ele perde estabilidade. Então não é interessante, não é tão interessante assim ele ter turbulência. Tudo bem? Então um conceito interessante, importante que a gente tem, que é o que ele vem da lei da continuidade, é a vazão. Ou seja, o que é a vazão? A vazão é exatamente tudo que entra é igual a tudo que sai. Né? Ou seja, o líquido que vai estar entrando, passando por essa parte azul, ele tem que passar por essa parte amarela aqui. Então, eu vou ter a vazão que ele corresponde à quantidade de volume que passa por um tempo ou a velocidade de um fluido por uma área. Então, a vazão é dada pela letra Q. Então, ela pode ser dada como volume por tempo ou distância vezes velocidade. Então aqui a gente tem o exemplo da mangueira. Quando a gente está irrigando o jardim, por exemplo, e a gente tapa essa ponta, o jato ele sai com muito mais força. Mas por que ele sai com mais força? Porque nesse caso a gente vai ter que a velocidade maior. A pressão ela não se altera. Por que ela não se altera? Porque o fluido é incompressível. Então a princípio ele não vai alterar a pressão. Mas o que vai alterar? Mas o que vai alterar é exatamente a velocidade. Então você está diminuindo a área, você está aumentando a velocidade. Em teoria é isso que a gente tem. Então vamos lá, vamos continuar. Temos o exemplo aqui da caixa d'água que a gente viu nas últimas aulas. Ou seja, como que eu posso dizer nesse experimento aqui qual recipiente vai encher primeiro? Primeiro eu tenho que ter uma noção da vazão, o quanto que está entrando, o quanto que está saindo. Então, basicamente, eu tenho que ter uma noção que é exatamente o conceito que eu tenho da caixa d'água. Ou seja, se eu estou tomando muito, digamos que tem várias pessoas aqui em casa, e aí todo mundo resolve tomar banho num intervalo de tempo muito curto. Então o que vai acontecer? A água que está saindo ela vai ser muito maior do que a água que vai estar entrando. Logo, a vazão de saída é maior do que a vazão de entrada. Nesse caso, a caixa d'água vai tender a esvaziar. Se eu tenho o processo contrário, a caixa d'água tende a aquecer. Então, como que eu posso dizer esse caso aqui? Qual enche primeiro? Se eu pegar um balde e jogar nesse copo, o copo ele vai encher muito mais rápido do que ele vai dar tempo de jogar água para os outros lados. Né? Então, alterando o diâmetro, eu consigo fazer esses efeitos e fazer com que cada um dos copos encha primeiro. Então aqui, se a gente considerar a caixa d'água ideal, a vazão constante, tudo bonitinho aqui, né? A tendência é o que? Ele vai sempre tender a encher aonde tiver a tubulação mais baixa aqui, ó. Então ele vai vir para cá. Esse cano conectado a 3, ele está muito mais para baixo do que o de 2. Então a tendência é ele encher primeiro de 3. E a mesma coisa vai acontecer com o de 4. Lembrando aqui de entregar todas as atividades era até novembro, né? A gente já está em dezembro, já estamos praticamente fechando o ano. E a gente começa a ver o que a gente chama de equação de Bernoulli.
o que é a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli ela é um compilado, ou seja, como se fosse uma grande equação que eu posso relacionar e resolver a maioria das relações de mecânica dos fluidos, né? Então ela é muito forte, muito potente para ser utilizada. Tanto que ela é utilizada na teoria de Pitot. Ou seja, o que é a equação de Pitot? Eu tenho um fluido, igual que a gente viu no exercício anterior. Esse fluido vai pressionar esse cara para baixo e isso vai levantar esse outro líquido. Sabendo a altura que levanta esse outro líquido, eu consigo saber a velocidade com que esse fluido vai estar entrando. Isso é muito importante porque ele permite, por exemplo, com que um avião possa saber a velocidade. Ou seja, um carro você consegue identificar a velocidade através da rotação ali das rodas do carro, né? Ele dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas e por aí vai. Só que como que ele vai fazer isso com o avião? Se não tem rodas ali para ele poder contar a quantidade de vezes que deram voltas. Então, uma forma de fazer isso é exatamente através desse tubo de Pitot. Carro de Fórmula 1 também utiliza ele, porque você consegue ter uma precisão muito maior. Então, aqui tem alguns exercícios que a gente fez. Um exercício que ficou para casa. Então, o exercício para casa, a gente vai calcular aqui, ó. Calcule a vazão de escoamento no condutor apresentado na figura. Então, ele pede qual a vazão que eu vou ter aqui. Eu tenho dois líquidos, eu tenho o líquido M e o líquido A. Então, vai ser o seguinte, a pressão que ele vai ter aqui, né, eu posso calcular através desse cara aqui, ó, através de Bernoulli. Ou utilizando a equação de Stevens, né, que vai ser a mesma coisa, ambos são iguais. Então, deixa eu ver se eu acho, não estou falando aqui. Então, eu vou analisar primeiro um. Para quê? Para saber qual é a pressão em um. Tudo bem? Então, ó, a pressão em um, ela vai ser quem? Olhando para esse cara aqui, ó, é a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido aqui, ó, ele me dá um P2. Eu não sei onde fica P2, provavelmente deve ser a pressão aqui em 2. Tá. Então eu vou ter aqui a pressão em 1, ele vai ter a altura mais a densidade, a gravidade e a altura. Então vamos lá. Ele deve considerar como uma pressão manométrica. Lembra, qual a diferença de uma pressão manométrica para uma pressão absoluta? A pressão manométrica é uma pressão que eu vou levar, ou relativa, né, também dá no mesmo, que eu vou levar em consideração a pressão atmosférica, ou seja, ele já está levando em consideração a pressão atmosférica. Então, eu posso dizer, vou botar aqui, vou escrever aqui mais fácil. Analisando o 1, eu vou ter essa equação. Então, para uma pressão relativa, eu vou ter que a pressão atmosférica ela não vai fazer parte da conta. Eita. Então eu vou ter só a densidade, gravidade e altura. E a gente já viu que a densidade e a gravidade, ambos valem esse gama aqui, ó. Tudo bem? Então aqui eu tenho o meu líquido A, aqui eu tenho o meu líquido M. Então essa pressão, ela vai valer meu gama A, vezes a altura. Ou seja, vai ser gama A vai ser 10 vezes 10 elevado a 10 elevado a 3, né? Que é quilo. Bem que eu posso deixar em quilopascal, não vai fazer diferença. Vezes a altura, que é 3,6. Então esse cara vai dar 36
kPa. Então a pressão em 1 ela representa 36 kPa. Então beleza, já consigo achar esse cara, já me facilitou bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar esse outro aqui, ó. Então aqui ele me dá, analisando aqui, ó, agora 2, eu poderia dizer que a pressão desse cara, né, ela vai ser a pressão desse líquido, essa altura. Aqui eu vou ter a pressão de 1 e aqui eu vou ter a pressão de 2. Então provavelmente deve ser essa forma que eu consigo relacionar P1 com P2. Porque eu consigo fazer com Bernoulli também. Mas como ele quer a vazão de escoamento, eu preciso encontrar a velocidade. E para eu encontrar a velocidade, a vazão é constante. Eu posso fazer com Bernoulli. Isso aqui não vai fazer diferença não. Então vamos lá, vou fazer com Bernoulli que vai ficar mais fácil. Então a equação de Bernoulli, ela diz o seguinte. Eu tenho ela aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Então eu vou analisar o meu P1, gama 1, altura 1, P2, gama 2, altura 2. A única coisa que vai mudar nos dois é a velocidade, porque a altura é igual. Opa. Então vamos lá. Vou dar uma diminuída nesse cara. Eu já sei que a P1 é igual a 36. Vou botar aqui no cantinho. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? A velocidade é o que eu quero encontrar e a altura ela é 0. Não preciso dela, porque ele me deu esse P2 aqui, ó. Senão eu calcularia aqui pela mesma forma. Bem estranho ter me dado P2, mas tudo bem. Então meu P1 eu vou ter que é 36. Aqui eu estou com o meu gama, ele é o mesmo gama para todos, né? Tá. Então ele vai ser o mesmo gama. Aqui é só o gama do fluido que é diferente. Bem que não, né? Porque para ele vai entrar aqui e vai subir, então esse é o gama A. Então aqui vai ser dividido por 10. Meu P2 aqui é 20. Aqui é dividido por 10. Minha velocidade eu vou querer descobrir. Aqui é 10. Aqui é 10. Então já consigo observar que está todo mundo praticamente dividido por 20. Então posso simplificar e vou multiplicar todo mundo por 20. Então aqui vai ficar 72. Esse cara vai ficar velocidade ao quadrado, V2 ao quadrado. Esse cara ele vai ficar multiplicado por 20, vai cortar ali, então ele vai ficar 40, porque é só multiplicar por 2. E aqui eu vou ter meu V2 ao quadrado. Aqui eu errei. Aqui é V1. Eu estou analisando. Opa, o cara 1. Show. Então, achei uma relação entre V1 e V2. Posso jogar para lá. Então, vou obter 72 menos 40. Isso vai dar 36. Desculpa, 32. E aí, qual é a outra relação que eu consigo fazer? Eu consigo fazer isso da vazão. E como que é a vazão? Eu vou até botar ali no cantinho. Q1 é igual a Q2
entendi. Mas tudo bem. E dificuldade. Quem é o que? É a área 1 vezes V1, a área 2 vezes V2. Então, ele pede para a gente calcular o escoamento. Agora eu entendi por que ele deu essa pressão. Mas na verdade, por que eu já tenho a pressão? Ele deveria me encontrar a velocidade. Pode ser. Eu posso fazer um Bernoulli aqui, ó, para poder encontrar esse valor. Bom, vou deixar um pouquinho essa questão. Daqui a pouco eu resolvo ela, senão a gente vai perder muito tempo. Então, aqui a gente está numa questão um pouquinho mais avançada. Daqui a pouco eu mostro para vocês como resolve. Mas é só substituir. Eu vou achar minha velocidade, jogo aqui dentro, jogo meu A como 400 e pum, matei a questão. Mas vamos no principal, que é o objetivo hoje grande da aula, porque até então a gente não fez muita coisa, é fazer essa revisão. Então vamos lá. Vamos nas questões básicas, que é o que pode cair no Enem, por exemplo. Dois fluidos 1 e 2 miscíveis entre si e com densidades de 2 e 3 são misturados em iguais proporções de massa. Qual alternativa apresenta a densidade da mistura entre eles? Então aqui é bem simples. É só lembrar que a densidade ela é igual à massa dividida pelo volume. Então, vamos fazer uma conta rápida. Se ele fala que a densidade é 2 e 3 e a massa é igual, então a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte. Ele vai pegar, por exemplo, uma densidade 1, massa 1, volume 1. Perfeito. E aí, quando ele mistura esse cara, ele vai obter o meu primeiro, que é 2 ali, ó. Então, 2 de densidade. E ele vai fazer a mesma coisa com o outro. Densidade 2, massa 2, volume 2. Então esse cara ele vai valer 3. Como ele fala que mistura em proporções iguais, então é como se eu fizesse o seguinte. Ele vai misturar, então eu vou ter uma densidade D, aonde ela vai ser igual a massa de 1 mais a massa de 2. E por consequência, eu vou ter ali o volume de 1 mais o volume de 2. Né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu estou fazendo uma média dos dois. Ou seja, o meu volume, vai ser o volume de 1 mais o volume de 2. Ou seja, isso aqui é uma média. Então a média da mistura é 2 mais 3, 5, divide por 2, isso aqui vai dar 2,5. Ou seja, eu vou ter um material que ele vai ter uma mistura de 2,5. A metade de cada um deles. Tudo bem? Certo? Eu poderia fazer da seguinte forma. 2 gramas por centímetro cúbico. Vamos ver se eu faço aqui para simplificar. Então, ó, eu vou ter 2 gramas por 1 centímetro cúbico. E o outro eu vou ter 3 gramas por 1 centímetro cúbico. Quando eu misturo, eu vou ter exatamente, e são em proporções iguais, eu vou ter 5 gramas por 2 centímetros cúbicos. Ou seja, 5 dividido por 2, 2,5. Então é a mesma coisa que eu tivesse 2,5 gramas por centímetro cúbico. É mais ou menos a mesma ideia. Tudo bem? Vamos para o próximo. Esse aqui é igual. Uma piscina de largura 8
4 de largura e 2 de profundidade está cheia com uma mangueira em intervalo de tempo de 8 horas. Qual será a vazão necessária da mangueira? Então, vazão, a gente viu que são duas fórmulas. Ela é a velocidade dividida pelo tempo, ou a vazão é o volume dividido pelo tempo. Acabei errando aqui. Ou ele é a velocidade vezes a área, ou ele é o volume dividido pelo tempo. Nesse caso, ele fornece para a gente o quê? O tempo e o volume. Então, a gente vai utilizar a segunda equação. Então, o volume, ele é exatamente 8 vezes 4 vezes 2. 8 vezes 4 vai dar 32, vezes 2, 64. Então, 64 metros cúbicos. Então, minha vazão é igual a 64 metros cúbicos. No caso, vazão é dada em segundos, né? Então, tempo é igual a 8 horas. 8 horas. Então, 8, 1 hora tem 1 hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos, 3.600. Então, 1 hora tem 2,8800. Então, ele vai ter aqui que a vazão vai ser dividida por 8800 segundos. Então, vai ficar 1 sobre 450. Então, a minha vazão ela é 1 sobre 450 metros cúbicos por segundo. Bem, esse seria um valor de vazão. Próximo. Uma prensa hidráulica possui dois pistões com diâmetros de 10 cm e 20 cm. Se uma força de 120 atua no pistão menor, podemos afirmar que a pressão estará em equilíbrio quando ambos pistões maior atuar uma força D. Então aqui eu tenho o seguinte: a pressão no pistão menor ela é igual à pressão no pistão maior. E o que é pressão? Pressão é a força dividida pela área, que vai ser igual a força dividida pela área. Então, em resumo, a gente tem essa relação aqui. Então, é só substituir. O pistão menor, ele aplica uma força de 120. A área é o quê? O presente de pistão com diâmetro de 20. Então, o diâmetro, ele é π. Cadê aqui? Π vezes 10 dividido por 2 ao quadrado. Por que 10 dividido por 2? Porque é o diâmetro. Π vezes r ao quadrado. Então, divide esse cara por 2. Isso aqui vai ser igual, deixa eu converter todo mundo para unidade, para o sistema que eu acho que vai ficar melhor. Pequenos erros técnicos. Bom, vamos lá. Então, a força é igual à área, né, como a gente havia visto. Deixa eu escrever que vai ficar mais fácil. Pronto. Então é só a gente aplicar e resolver os dados. O único detalhe que a gente tem que calcular é que a área ali ele deu no diâmetro. E como ele fala que é um círculo, então esse cara vai aparecer um π aqui. Né? Então a gente vai ter o π
vai ter 10 dividido por 2, como eu havia mostrado, exatamente porque a gente está falando de diâmetro e na fórmula ele pede o raio. Então é só resolver essa equação. Então vou jogar aqui para o cantinho e vamos lá. Substituindo os valores, o que eu consigo observar? Eu tenho π, esse 2 aqui, ó, ele aparece dos dois lados, então eu posso tirar esses caras da equação. Então isso aqui vai ficar 10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400. Viu como ficou mais simples? Posso cortar um zero aqui, de graça, ou melhor, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, então vai ficar 120 dividido por 4. Então a força, como eu estou usando um diâmetro maior, a força ela tem que ser 4 vezes a força que eu utilizei. Logo, isso tem que dar 480. Letra C. Certo? Vamos para o próximo. O empuxo exercido sobre um corpo imerso em um líquido depende. Então, o empuxo é uma força que faz com que o corpo flutue. Então, basicamente é o seguinte, imagina que eu tenho um corpo e ele tem a nossa força-peso, que está apontada aqui para baixo. O empuxo vai ser uma força contrária a essa força-peso, que vai apontar para cima. Então, se a gente for pensar, força é a massa vezes a aceleração, concorda comigo? Então, o empuxo ele vai ser igual a massa vezes a aceleração, só que como a gente lida com líquido, a gente não costuma usar a massa de um líquido, a gente costuma usar a densidade. Então, a massa ela nada mais é do que a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então ela depende da densidade do volume desse líquido. Então a resposta certa, letra C. Então vamos lá, vamos para mais alguns. Uma lata tampada com 2 orifícios encontra-se parada, imerso em um recipiente com água. O orifício superior comunica-se com o exterior através de uma mangueira. Ao injetarmos ar na mangueira, é correto afirmar que. Então, ela tem 2 orifícios, encontra-se parada e imersa em um recipiente com água. O orifício superior comunica-se com o exterior através de uma mangueira. Ao injetarmos ar na mangueira, o que vai acontecer? Você está injetando ar, você está fazendo com que esse orifício receba ar pelo orifício menor. Deixa eu só entender direitinho. Enquanto parado, imerso em recipiente com água, o orifício superior comunica-se com o exterior através da mangueira. Ao injetarmos ar pela mangueira, então você está injetando ar, você está fazendo com que esse cara boie, né? De certa forma, ele vai tender a subir. Podemos dizer mais ou menos que é isso, que ele vai expulsar a água para fora. A expressão "isso é apenas a ponta do iceberg" é muito usada conotativamente hoje em dia para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Faz referência à situação física. Assinale a alternativa cujo se relaciona corretamente com a situação. Então ele vai relacionar exatamente com a densidade e o empuxo, que é o que vai fazer com que ele boie.
Então, ação e reação, não. Aqui, ó, Arquimedes e o teorema do empuxo. Cheguei a falar sobre Arquimedes, não? Acho que não, né? Como que antigamente eles sabiam, digamos que você tem uma peça, uma coroa, e alguém faz uma réplica. Como eles sabiam se essa coroa ela era original ou ela era falsificada? Então, Arquimedes descobriu isso literalmente fazendo o que? Ele mergulhava essa coroa no líquido e dependendo do líquido que transbordasse, né, pensa ali, você tem um copo de água, está na borda, quando você joga um objeto ali, ele vai transbordar e vai jogar para fora. Então, sabendo a quantidade de líquido que saía, ele conseguia calcular a densidade desse material. Então, letra B. No oceano, a pressão hidrostática aumenta aproximadamente uma atmosfera a cada 10 metros. Um submarino encontra-se a 200 metros de profundidade. A pressão atmosférica do ar no seu interior é de 1 atmosfera. Nesse contexto, podemos concluir que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é D. Então é simples. Só a gente fazer uma regra. Se 1 atm representa 10 metros, 200 atm, x atm é igual a 200 metros. De um para o outro eu multipliquei por quanto? Por 20, né? Ou a gente faz a regra de 3, não faz diferença não. X vezes 10 é igual a 1 vezes 200. X é igual a 200 dividido por 10, que é igual a 20. Só que externamente eu vou ter isso. Então a diferença de pressão vai ser os 20 menos 1, que é a pressão interna. Então, na verdade, ele vai estar submetido a 19 atm. Letra E. Próximo. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse sistema, é usada uma bomba elétrica que força um fluido a passar por uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar o pistão que movimenta a plataforma. Considere o elevador hidráulico cuja área de cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que saia da bomba, desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10. Deseja-se levar uma pessoa de 65 metros em uma cadeira de rodas de 15 metros sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força necessária pelo motor da bomba sobre o fluido para que a cadeira seja elevada com velocidade constante? Tá, então vamos lá. Primeiro passo, eu preciso saber qual é a força que vai estar sendo aplicada aqui. Certo? Então, eu preciso saber a massa total. A massa total vai ser quem? 15 mais 65 mais 20. Então eu vou ter 15 mais 65, 80, 80 mais 20, 100. Então 100 kg. Então a força, peso, é igual a massa vezes a gravidade, ou seja, 100 vezes 10, 1000. Beleza, agora a gente vai utilizar aquela equação que a gente fez anteriormente, que é essa aqui, ó, força sobre área, que a pressão ela é constante. Então vamos lá, ele fala que aonde está gerando o elevador hidráulico cuja área de cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação. Então, isso aqui é importante para a gente. Então, a força que ele vai aplicar é de 1000. A área, ele vai ser 5 vezes a área. Vou chamar de área da tubulação.
E aqui eu vou ter minha área da tubulação. Então, a força que eu tenho que aplicar, ó, é simples, é só resolver essa conta. Aqui vai ser, posso cortar, 1000 dividido por 5 dá 200. E o último para a gente fechar. Para realizar o experimento de garrafa PET cheio de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições de diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme está abaixo. Escoamento da água com a garrafa PET destampada. Com a pressão atmosférica que interfere no escoamento da água, nessa situação com a tampada e estampada, respectivamente. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água. Então pensa comigo, se está tampado, para a água sair, algo tem que entrar naquele lugar. Concorda comigo? Se o tubo for muito pequeno, o ar não consegue entrar. Já se a tampa está aberta, a pressão atmosférica consegue empurrar esse cara para fora. Então, como a pressão interfere no escoamento, na situação de garrafa tampada e destampada. Então a garrafa tampada impede a saída da água, por maior que seja a pressão interna, não muda a velocidade do escoamento, que só depende da pressão. Impede a saída da água por ser maior do que a pressão interna. E destampada não muda a velocidade do escoamento, que a gente vê que muda, porque está associada a velocidade com a altura. A gente viu a equação de Bernoulli, ele fala sobre isso. Então ele vai, a pressão atmosférica com a garrafa tampada impede a saída de água, então ele vai ser algum desses aqui, ó. Ele vai impedir a saída de água. Não impede a entrada, impede a saída. Beleza. Por ser maior que a pressão interna, por ser maior que a pressão interna, por ser maior que a pressão interna. Beleza. Até então, está tudo fazendo sentido. E aí, quando ele está destampado, vamos ler o próximo. Altera a velocidade do escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Não, ele é proporcional à altura do líquido. Regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Também não. Então, impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Não, na verdade fica igual. Impede a entrada por ser menor. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Vai ser isso aqui, ó, proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra B. Tudo bem? Então a gente termina por aqui, certo? Dei uma revisada, dei uma olhada e por hoje é só. Então, pessoal, falou. Terminamos por aqui. Até a próxima aula.